Olá, eu sou a Luciane Quedo e hoje nós falaremos sobre o futuro dos nossos filhos. Se você tem filhos, eu te garanto que eles devam ocupar ali as primeiras posições da sua lista de preocupações, não é mesmo? Mas é muito importante lembrar, assim como numa viagem de avião, que em caso de emergência você deve primeiro colocar a máscara em você e depois nas pessoas que precisam de ajuda. Assim também é quando falamos de finanças pessoais. Primeiro, nós temos que garantir que temos aí uma vida financeira saudável para que depois a gente comece ali a se preocupar com outras questões muito importantes também. Então, ter esse olhar da reserva de emergência que nós já falamos aqui, dos nossos objetivos de curto, de médio, de longo prazos, como a aposentadoria, por exemplo. E aí, num outro compartimento, os nossos filhos que nos são tão caros. É muito comum que quando essa ordem não é respeitada, muitos pais comecem a fazer reservas para os seus filhos e na primeira emergência usem esse recurso, pois não tinham de onde tirar o dinheiro. Então, esse recurso ele sempre deve ser ali o último a ser usado. São caixinhas diferentes. E quando nós equilibramos bem as caixinhas, garantimos que todas as necessidades elas sejam satisfeitas. E garantimos também que a gente não coloque demais em uma e falte na outra. Porque a gente tem que lembrar, né? Se a gente não cuidar bem do nosso próprio futuro, pode ser que o nosso filho tenha que nos sustentar. E a gente não quer isso, não é mesmo? Mas como então trazer esse tema tão importante para essa relação com as crianças? Antigamente, quando eu era criança pequena, lá em Itaquaquecetuba, falava-se que a idade ideal para começar a falar de dinheiro com os filhos era aos 12 anos. E esse assunto ele era tratado em casa, não era tratado nos bancos das escolas. Quem fazia faculdade de algumas áreas, por exemplo, como medicina, como odontologia, profissionais da área de saúde em geral, advogados, engenheiros, arquitetos, muitos que acabam abrindo as próprias empresas ou trabalhando de forma autônoma, também não aprendiam isso na faculdade. Hoje a gente já sabe que a idade ideal para começar a falar com os nossos filhos sobre dinheiro é a partir dos 3 anos de idade. Você ouviu certo, 3 anos de idade. Aquela idade em que a criança começa a nos pedir coisas que são compradas com dinheiro, ela já tem a ideia da monetização e nós já devemos começar a ensiná-la. Não é nem podemos, o verbo é realmente devemos começar a ensiná-las. Outra coisa importante é que a gente está vivendo um momento que é um marco histórico. A partir deste ano, 2022, educação financeira está incluída aí no programa base do MEC. Então isso também é muito importante e muitas crianças já estão aprendendo sobre dinheiro lá nos bancos da escola. Então é importante que você aí também saiba bem sobre esse tema para poder elevar o nível da conversa em casa. E como eu começo? Bem, eu devo começar de uma forma lúdica e hoje a gente tem aí uma série de livros muito interessantes, focados na realidade das crianças e que apresentam o mundo de finanças de forma interessante, de forma que ela pare para ouvir aquilo que a gente está falando. A partir do momento que as crianças crescem, a gente pode incorporar outras técnicas, como por exemplo, joguinhos. Banco imobiliário é um ótimo exemplo, porque a gente consegue trazer conceitos importantes, como o da renda passiva, o de juntar o dinheiro para poder fazer uma aquisição mais importante, o de investir na própria propriedade com o objetivo de formar renda. Quem já jogou sabe que você tem o terreno, que tem um valor de pagamento recorrente, que você pode colocar uma casa ou você pode colocar ali depois um prédio e vai aumentando o valor do aluguel. Então é um jogo interessante, dentre outros que a gente pode usar para educar as nossas crianças.
Depois a gente pode pensar na questão da mesada, famosa mesada. Para crianças muito pequenas, a mesada acaba não funcionando bem, porque elas não têm a paciência de esperar. Então, dependendo da idade, funciona melhor a semanada. E depois, ali dos 10, 11 anos, a gente pode introduzir a mesada. Mas prestem atenção aqui, é importante que esse valor esteja de acordo com a realidade da criança e que você deixe algumas coisas ao encargo dela, para que ela use esse dinheiro para as coisas que ela deseja. E aí vem outra dica importante, não vale, presta atenção, não vale pegar o que sobrar para você. A gente tem que começar a ensinar ali desde cedo que se ela fizer o esforço de economizar, o que sobrar é dela, combinado? E é muito legal que neste processo as crianças às vezes dão muito mais valor do que quando o dinheiro é seu. Aqui em casa nós temos uma menina de 12 anos, a Fernanda, e ela, quando a gente introduziu, né, essa forma de remuneração e o material ali extra passou a ser critério dela, as meninas adoram papelaria. Nós fomos a uma papelaria no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, e a Fernanda tinha R$50 para gastar. E ela pegou muitas coisas que ela viu pela frente. Mas quando chegou ao caixa e ela percebeu que ela mesma teria que pagar com o dinheiro dela, ela começou a dizer assim: puxa, essa caneta eu não preciso. Ah, essa borracha que eu peguei eu também não vou precisar, eu tenho outra que ainda está boa. E assim, item a item, ela foi devolvendo. E eu disse para a moça da loja, ela está num processo de educação financeira e hoje a gente não vai levar nada. Fiz com que ela devolvesse tudo na prateleira. Mas veja que lição importante. Talvez se eu fosse pagar, ela levaria tudo aquilo ali, precisando ou não. E aí eu quero também chamar a sua atenção do quão importante é trazer esse assunto desde cedo, porque às vezes nós reforçamos comportamentos que não são aqueles que a gente quer que os nossos filhos tenham. Você já parou para pensar no processo do cofrinho ou do porquinho? Quem aí nunca viu aquele cofrinho bonitinho em formato de porco, não é mesmo? Olha o que a gente faz quando a gente estimula ali que se coloque dinheiro no porquinho. Primeiro, a gente está estimulando algo muito positivo, que é adiar ali o desejo de gastar hoje com um olhar de futuro. Isso é muito bom e é muito positivo. Mas, quando eu pego essa criança, levo ela no shopping no final do ano, com todas as moedinhas que foram juntadas no porquinho, para que ela gaste com o que ela quiser, e muitas vezes os amigos me relatam que aquele dinheiro não é suficiente para o presente e os pais completam, o que a gente está ensinando? Já parou para pensar que eu estou dizendo assim, você trabalha, tudo que você juntar você gasta, se não der não tem problema, se endivida e começa tudo no ano seguinte. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Hoje já é possível ter contas de investimentos em nome das crianças para que elas invistam essa sobra do recurso e para que elas também entendam o mecanismo do mercado financeiro e não fiquem ali na ponta devedora, que partam para a ponta investidora, para que sejam adultos mais conscientes, adultos que saibam lidar bem aí com as próprias finanças, para que tenham uma vida mais leve. Eu também estou deixando aqui um texto de apoio se você quiser ler um pouquinho mais sobre esse assunto. Até breve!